Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais um webinar. Eu estou aqui a mais um webinar. E estes webinars são promovidos exatamente atendendo àquilo que geralmente se chama a terceira missão das universidades. Nós, na Universidade Portucalense, procuramos ensinar e ter um ensino de excelência. Procuramos produzir conhecimento e, nesse sentido, fazemos um esforço, estamos altamente comprometidos com a investigação e essas são aquilo que nós geralmente chamamos as duas missões mais tradicionais das universidades. Mas depois há uma terceira vertente, que tem a ver com, eu diria, com a transferência e a valorização do conhecimento que é produzido. E é exatamente por causa desta terceira vertente que nós estamos aqui hoje. Isto que se vai passar durante os próximos 60 minutos não é uma aula, não é a apresentação de resultados de investigação, mas resulta de conhecimento e de competências específicas. Neste caso, vertente na área da psicologia. E procuramos trazer conhecimentos e competências diferenciadas para dar a resposta a problemas ou desafios. Problemas é uma palavra que eu não gosto e pode haver até aqui alguma pessoa que me esteja a ouvir neste momento e sabe que é uma palavra que eu particularmente não gosto, mas desafios da sociedade e, neste caso, vertente nos desafios que, enfim, todos nós bem conhecemos e que decorrem desta pandemia que estamos a enfrentar. E, portanto, aquilo que procuramos com este ciclo de webinars é colocar o conhecimento da Universidade Portucalense ao serviço da sociedade, e da sociedade somos todos nós, para dar uma melhor resposta aos desafios que temos pela frente no contexto de confinamento que atualmente estamos a viver. Em particular, este webinar enquadra-se no âmbito de um centro de investigação. Um centro de investigação ligado exatamente à área da psicologia, designado por INPP, que é coordenado dirigido pelo professor Jorge Leite, que está aqui. Antes de eu passar a palavra ao professor Jorge Leite, eu não posso, que fará a apresentação da nossa oradora, eu não posso, no entanto, deixar de agradecer à professora Ana Conde a disponibilização para vir falar connosco, porque aquilo que nós vamos ter aqui é uma boa conversa. Não é um monólogo, não é um discurso, é uma boa conversa. E quero-lhe agradecer, Ana, a disponibilidade para estar aqui. E, obviamente, também quero agradecer à larguíssima audiência a disponibilidade e o interesse para estarem a assistir a este webinar. À semelhança daquilo que fizemos em webinars anteriores, eu vou pedir que desliguem o som. Eventualmente também poderia não ser má ideia desligarem as câmaras para nos focarmos no orador. Entretanto, depois na parte final vamos ter tempo para perguntas e respostas. Caso tenham alguma questão que, entretanto, achem que é interessante, vão colocando, por favor, no bate-papo. Eu vou me manter aqui mais na retaguarda. Quem vai fazer mais as despesas depois, durante digamos, a conversa, além da Ana, quando será o professor Jorge Leite, eu vou manter aqui na retaguarda, estarei atento às questões que, entretanto, foram levantadas e depois colocaremos no final as questões à professora Ana Conde, que terá certamente gosto em responder. Está tudo preparado. Jorge, quer tomar agora as rédeas do webinar e começar por nos dizer o que é o INPP? Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor, antes de mais queria agradecer-lhe o convite. Inicialmente esta iniciativa partiu do Sr. Vice-Reitor e eu pensei que ia ser o recrutador, mas acabei por ser recrutado para esta iniciativa. Portanto, o INPP
é a nossa estrutura de investigação que pretende dar resposta às nossas atividades de produção de conhecimento científico na área da psicologia e da educação, e aceitamos de bom grado fazer parte desta excelente iniciativa, uma vez que estas são conversas que provavelmente deveríamos ter a qualquer altura das nossas vidas, especialmente nestas situações de pandemia. Acho que aprendemos todos o que é realmente vivenciar uma pandemia, e já vão perceber porque é que eu estou a iniciar por este lado antes de apresentar a professora Ana Conde. Provavelmente vamos depois aprender o que é uma epidemia e vamos viver com isto numa situação endémica. E, portanto, a professora Ana Conde tem um vasto trabalho científico de enormíssima qualidade em questões como adaptação a fases de transição, especialmente numa fase de transição extraordinariamente complexa, que é a passagem do casal à família, portanto, esta questão da adaptação à parentalidade. Entretanto, nos últimos anos tem diversificado um pouco mais as suas áreas de atuação e sei que nos vem falar hoje sobre uma questão que lhe interessa especialmente, que tem a ver com a questão da motivação. Respondes tu primeiro do que eu, que é para depois eu não ainda acertar alguma coisita para ver se está. Eu vou reforçar o pedido de desligarem o som. Obrigado. Jorge, por favor. Muito obrigado. E então, agradecendo desde já a presença de todos, especialmente a presença da professora Ana Conde, que vai ter aqui claramente o lugar de destaque, e especialmente pedindo já desculpa por todas as minhas informalidades, de forma a tentar manter isto mais interessante, eu gostaria de passar a palavra à professora Ana Conde, claramente iniciando por lançar um desafio. E este desafio inicial que eu gostaria de lançar, uma vez que, e vamos assumir que estamos na comunicação social, assim só por uns breves instantes, e uma vez que temos uma psicóloga disponível, vamos perguntar sempre, afinal, o que é que nós precisamos para sobreviver a esta pandemia? E eu, em vez de lhe perguntar já o que é que precisamos para sobreviver à pandemia, vou dizer o que é que precisamos para sobreviver a este webinar. E começaríamos por isso. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar convosco nesta tarde. Quero agradecer o convite e quero agradecer o facto de terem aceito esta minha proposta no desafio que me lançaram inicialmente. De facto, como o Sr. Professor Carlos Brito e o Professor Jorge referiram, esta área da motivação é algo que muito me apraz, é um assunto ao qual eu tenho dedicado alguma atenção de pesquisa e espero conseguir com este webinar motivar-vos um bocadinho nas mais variadas áreas da vossa vida. Sei que isto é ambicioso, mas não tenho receio desta ambição, precisamente por aquilo que é necessário para sobreviver a este webinar. E lançava desde logo um desafio a quem está a assistir a este webinar, porque parte da motivação passa pela nossa proatividade e pedi a todos que estivessem presentes, ou seja, uma das coisas que é necessária a este webinar é cada um de vocês. A segunda coisa é a vossa atenção e o vosso foco. Nesta hora é uma hora em que vão ser desafiados e precisamente para a resposta a esse desafio pedia que todos vocês fossem buscar uma folha e fossem buscar um lápis, ok? Há muitas formas de nós nos transformarmos ou nos tornarmos presentes sem obrigatoriamente estarmos a falar ou estarmos a intervir diretamente com a colocação de questões neste momento.
E esse era o desafio, era que acompanhassem este webinar, sentindo que cada um de vocês está presente nele e que cada uma destas minhas reflexões vos fala diretamente a cada um de vocês, não ao conjunto de quem está a assistir a esse webinar. E por isso pedia-vos a resposta a esse desafio. Um lápis, uma folha e a vossa atenção. Isto é para sobreviver ao webinar. Ótimo, então agora vamos passar à outra fase, que provavelmente é sobreviver a este stressor que estamos a viver. E o que nós sabemos muitas vezes, e o que é esperado é que, supostamente, quando estamos em situações distintas daquelas em que nos encontramos habitualmente, portanto, face a stressores, face a situações que possam ou que tenham algum potencial para mudar a nossa vida ou a vida de pessoas próximas, nós esperamos sempre que seja desenvolvida alguma espécie de sintomas do foro psicológico psiquiátrico. Também esperávamos muitas das vezes, e como eu sei que é uma área de investigação que também te apraz, que, por exemplo, nas fases de transição entre a adolescência e o início dos jovens adultos, fossem mais vulneráveis a acontecimentos e desenvolvimento de psicopatologia do que na realidade aparentam ser. E nestas fases também parece um bocadinho que podemos ter um impacto um pouco mais tardio do que aquilo que seria expectável, ou seja, quando estamos envoltos nestes acontecimentos de vida que alteram radicalmente a forma como nós a vivemos, como nós pensávamos acerca do nosso relacionamento com os outros, esta nova forma de repensar o contacto social, os riscos que podem advir daí, e portanto no meio disto tudo começamos a pensar em emoções negativas, e muito sinceramente, o que é que será esta questão? Como é que a nossa motivação nos pode ajudar a ultrapassar esta emocionalidade negativa que pode advir no momento ou que pode ser aguda e consequente à situação onde vivemos, e como é que nos pode ajudar também no futuro? Portanto, eu acho que este seria o primeiro grande desafio que eu te lançaria, Ana, se não te importares. Na tua questão estão lançados vários desafios, efetivamente, porque todos nós, ao longo da nossa história desenvolvimental, vamos sendo sujeitos a períodos de crise, umas de natureza mais normativa, fizeste essa referência no início, de que eu estudo nomeadamente o período de transição para a parentalidade, que é desafiante. Há outras fases de transição normativa, a entrada no ensino superior, a entrada na reforma, tudo isso são momentos de transição desenvolvimental, ou seja, momentos em que nós somos desafiados. Somos desafiados nas nossas competências, somos desafiados na nossa saúde mental, somos desafiados na nossa capacidade de resposta, somos desafiados nas nossas competências, ok? E estes períodos de transição, mas estes períodos de transição, perdoem-me, não são exclusivamente normativos, ok? Há outros, como esta situação pandémica, que não são, estão longe de ser expectáveis, estão longe de ser muitas vezes previstos, e se os outros já nos lançam desafios, estes lançam-nos um desafio acrescido. Felizmente, os dados indicam que a maior parte de nós encara estas situações de desafio, sejam elas normativas ou não normativas ou não expectáveis, de uma forma positiva. O desafio não é sempre negativo, o desafio não nos provoca sempre perturbação mental, o desafio não nos provoca sempre
um estado de desmotivação, o desafio não nos provoca ruptura obrigatoriamente. O desafio é isso mesmo, é um desafio. E tanto pode funcionar como um momento de surgimento de psicopatologia, efetivamente de estados de ansiedade, de depressão, de perturbação psicopatológica no geral mais graves e que exigem acompanhamento especializado, mas na maior parte de nós, estes momentos de crise exigem um momento de repensar o que fazemos, repensar aquilo que são os nossos objetivos de vida e reativar formas ou recursos que muitas vezes não os utilizamos porque não são necessários, mas que neste momento implicam que consigamos passar para um nível de desenvolvimento superior. E por isso, felizmente para a maior parte de nós, aquilo que estes momentos de desafio permitem é novas oportunidades, ok? Agora, isto não é feito sem a nossa intervenção também, ok? E pegando no desafio que fiz a todos nós no início deste webinar, de facto, nós próprios somos os protagonistas principais da história que escrevemos, ok? E nada se faz por milagre. Mas tudo se faz encontrando soluções. E as soluções são através de um próprio processo reflexivo sobre quem é que nós somos, sobre aquilo que nós valorizamos e através da reativação dos recursos. Sejam eles recursos que estão nas nossas redes sociais, que já existem na nossa lista de contactos, perdoem-me a informalidade, mas também recursos que podem ser eles especializados. E aqui entra, de facto, a importância da motivação. A motivação pode ser vista como um sintoma deste desafio acrescido que nós estamos a atravessar. Ou seja, no exemplo concreto do Covid, ou deste período de confinamento que está a resultar do Covid. Isto implica uma alteração de rotinas, implica uma alteração das nossas próprias redes de contacto, implica uma alteração de tudo aquilo que nós estávamos habituados a viver. Uma alteração na ordem de prioridades, uma alteração nos valores, ok? Essa alteração pode traduzir como sintoma uma maior desmotivação, ou seja, nós sentirmos perdidos, sentirmos que não temos força anímica para fazer nada, não termos vontade de trabalhar, de desenvolver as nossas rotinas diárias. Mas a motivação também pode ser vista nestes períodos, tal como noutros períodos de transição desenvolvimental, como um fator protetor e uma força motriz, precisamente para nós darmos o passo em frente, ok? E o momento de Covid não é uma exceção. Posso colocar-lhe uma questão? Porque eu, de facto, estava a falar nisso e, de certeza, nós neste momento temos quase 70 pessoas a assistir e, provavelmente, todos nós que estamos a ouvir este webinar trabalhamos nesta fase muito mais do que trabalhávamos. Todos nós nos queixamos que andamos a trabalhar muito. É por causa dessa motivação, é uma forma de compensar que nos desatamos a trabalhar e chegamos ao fim sem ser de forma consciente, mas aquilo que estamos é, de facto, a combater uma nova realidade que temos pela frente e que não era expectável? Eu gostaria de lhe responder que sim, mas eu receio que eventualmente para a maior parte de nós, não, ok? Depende. A resposta do depende é algo que nos causa um bocadinho de urticária, porque às vezes nós queremos receitas imediatas
e particularmente nesta questão da motivação, não há receitas imediatas. A motivação, de facto, é uma força motriz da nossa ação, ok? E quando nós estamos a falar em motivação, muitas vezes estamos ou invariavelmente estamos a relacionar essa motivação com o colocarmos a agir, ok? Ninguém está motivado se não age, ok? Nós podemos estar todos a dizer, neste momento, se eu tivesse aqui um motivómetro, e se ele existisse, que não existe, e eu pudesse dirigir esta questão e permitir a resposta de cada um de vocês, mas podem fazer essa resposta na folha. Se eu vos perguntasse, vocês estão motivados neste momento? Sentem-se motivados, muito motivados, pouco motivados ou assim, todos nós motivados. Mas se de facto isso não nos levar a agir, a motivação é muito reduzida, ok? Mas digo também o mesmo na sequência da pergunta que o Sr. Professor fez. Não é pelo facto de nós fazermos muito, de termos muito trabalho, que automaticamente isso significa que estamos automaticamente motivados para esse trabalho, ok? Porque nós podemos ter uma percepção subjetiva de que mesmo fazendo muito, nós não usufruímos do muito que fizemos. Não, ainda assim não atingimos os objetivos que pretendíamos ou não há uma sensação de bem-estar. Eu fiz muito, mas em termos concretos, objetivos, eu pouco concretizei, ou se eu concretizei, não concretizei satisfazendo as necessidades que tinha. E isto aqui é um elemento fundamental do processo motivacional. Se me permitem esta parte mais teórica, que eu acho que é um elemento fundamental depois também para passarmos para a prática. A motivação não é um traço, ou seja, não é algo que está connosco, que nasce connosco. É algo que se vai co-construindo a cada momento. E esta motivação é um processo também. Um processo que se inicia com necessidades, com um estado motivacional ou com um conjunto de motivos de natureza variada, ok? Que são percepcionadas por todos nós como uma necessidade, ou seja, algo que nos falta e que nós queremos ter a mais, ou algo que nós queremos evitar numa lógica aversiva. Muitas vezes nós vamos trabalhar precisamente porque isso nos realiza e porque efetivamente permite o desenvolvimento das nossas competências, permite contactar com outras pessoas que nós gostamos muito, interagir socialmente, mas muitas vezes até para evitar um estado aversivo, porque eu ao ir trabalhar consigo ganhar dinheiro que me permite evitar o facto de eu sentir uma necessidade, seja de comer, seja me sentir ameaçado por a falta de segurança de não ter um trabalho, ok? E isto é o que está na origem da nossa motivação. Se nós tivermos também todas as nossas necessidades satisfeitas, se ao fim do dia a Universidade Portucalense, cada um dos nossos locais de trabalho, nos pagasse sem nós termos que fazer nada, provavelmente num primeiro momento isso seria muito bom, mas a médio e a longo prazo isso iria nos trazer uma enorme desmotivação e consequentemente uma afetação da nossa saúde mental também e daquilo que era o nosso funcionamento nas mais variadas áreas de vida. Por isso nós temos que ter algum anseio, algum desejo, alguma necessidade para ativarmos essa mesma motivação. A motivação... Deixa-me só, há um filme famoso do Hitchcock em que a ideia é um bocado essa, é alguém que tem tudo, que morreu e depois, enfim, vive, tem tudo e pensa que está no céu e afinal está no inferno. É isso? Quando temos tudo e não temos nada para lutar, isso é mau? Quando temos tudo e não temos nada para lutar, é mau a variados níveis, ao nível do funcionamento psicológico dos indivíduos
e nomeadamente em termos do processo motivacional. Nunca como hoje se falou tanto, e saindo um bocadinho aqui da questão do Covid, nunca, mas de uma forma interrelacionada com esta situação, nunca se falou tanto em tão boas condições tecnológicas, em tanto acesso à informação, em tanta prestação de cuidados às nossas crianças, em tantos recursos que a maioria de nós, felizmente, tem disponíveis. E também nunca tanto esteve na boca do mundo, se me permitem a expressão, esta questão da motivação e da desmotivação ou até mesmo da amotivação, que são coisas diferentes, ok? Porquê? Precisamente porque esta motivação, esta força motriz só se põe em andamento se nós estivermos num estado de desequilíbrio, ok? Se nós quisermos alguma coisa, se tivermos alguma necessidade. E esta necessidade pode vir tanto do nosso contexto, ou seja, de fatores de ordem extrínseca, como esta, ok? Termos uma infecção, um novo vírus que põe em risco uma das nossas necessidades básicas, que é a necessidade de segurança, mas também das nossas necessidades de sobrevivência, as nossas necessidades mais básicas. Seja algo que vem de nós próprios, daquilo que nós vamos alimentando no dia-a-dia e que também é básico, o nós querermos realizar-nos pessoal e profissionalmente, o termos interesses, o sentirmos confortáveis com a ligação que estabelecemos com os outros, esta necessidade de estarmos com o outro, tudo isso são um conjunto de fatores que ativam essa motivação e que nos põem a agir. Okay? Mas há aqui um elemento fundamental para a manutenção dessa mesma ação, que é o estabelecimento de objetivos. A motivação, como eu tinha referido antes, se todos nós estivermos a responder ao papelzinho que tem aí à frente e responder a essa primeira pergunta, se sentem pessoas motivadas, muito motivadas, pouco motivadas, provavelmente, ou muito me engano, ou se pudéssemos fazer uma sondagem no final, iríamos ter muita gente, 75% de nós, isto nada tem de evidência científica, é apenas um dedo que adivinha, diria que estamos altamente motivados. Mas não estaria na mesma medida o número de pessoas que, se eu perguntasse agora quais são os objetivos de vida que têm, responderiam com tanta rapidez e com tanta facilidade. Porque a manutenção, uma coisa é nós estarmos motivados em determinado momento, outra coisa é conseguirmos manter essa motivação ao longo do tempo. E para mantermos essa motivação ao longo do tempo, nós temos que ter a face visível da motivação e a face concreta dessa mesma motivação, que é o estabelecimento de objetivos. Okay? E este estabelecimento de objetivos deve ter um conjunto de características e que muitas vezes nos esquecemos. Se eu perguntasse, eu costumo fazer isto com os meus alunos, é o público, é a amostra que eu tenho, mas se eu perguntar a cada um de vós, neste momento, quais são os objetivos que estabelecem para a vossa vida, muitos de vocês provavelmente me diriam: eu quero ser feliz. Ou coisas do género. Eu quero que a minha família esteja bem. Eu quero uma profissão, eu quero ter um salário ao fim do mês, ou eu quero ter uma profissão, ou eu quero que os meus filhos sejam felizes. Ou seja, em todos estes objetivos que nós estabelecemos, muitas vezes está mais aí patente a nossa necessidade do que propriamente um objetivo de vida. Para que os objetivos tenham um efeito motivador, eles devem ter um conjunto de características. Eles devem ser mensuráveis, ou seja, devem ser claramente objetivos. Eu devo conseguir, no fim da sua concretização, verificar se efetivamente eu consegui concretizá-lo ou não.
para aquelas pessoas que neste momento estou a pensar, eu não estou a pensar na felicidade dos meus filhos, eu nem sequer estou a pensar no dia da manhã porque eu não sei se vou sobreviver hoje. Eu só quero, no dia de hoje, estar bem. Isso não é mensurável. O que é estar bem? Qual é o objetivo? Ok? É perder peso? Quanto? Provavelmente. É fazer exercício? Quantas vezes por dia é que isso me satisfaria? Ter um emprego, mas em que moldes? A fazer o quê? Onde é que eu tenho que ter esse emprego? Ou seja, termos objetivos muito específicos, que sejam mensuráveis, que sejam delimitados no tempo. Todos nós, acredito, que já tínhamos pensado no fim deste período de confinamento, o que é que eu vou fazer, eventualmente. Se eu, neste momento, me dissessem, eu posso sair, isto tudo não passou de um pesadelo, eu posso sair, posso abraçar as pessoas todas, posso fazer o que quiser, o que é que seria a primeira coisa que eu faria? Muitas vezes nós estabelecemos objetivos que são adiados, ok? Ou que são adiáveis, permitam uma substituição. Eu quero perder peso, mas quanto? Mensurável. E até quando? Quero perder peso num mês, num ano, em 15 dias? Quando? Ok? Deve ser muito específico. Nós temos a tendência de passar do 8 para o 80 e de querer mudar o mundo, ok? E muitas vezes não mudamos aquilo que efetivamente está sob o nosso controle. E os objetivos devem ser, se neste momento nos pedissem para pegar num saco de batatas de 5 quilos, ou de 25 quilos, desculpem, alguns de nós não conseguiríamos. Mas se nós estabelecermos que vamos dividir esse objetivo que é grande, que ultrapassa as nossas capacidades, em vários objetivos que têm um tempo limite para serem concretizados, que têm uma possibilidade de ser medidos, uma especificação grande, provavelmente nós vamos conseguir concretizar esses mesmos objetivos. E por último está ao encontro daquilo que são as nossas capacidades, ok? E a motivação é algo individual, não é algo para o qual seja útil o estabelecimento de uma comparação social. Aquilo que me motiva a mim não é o mesmo que motiva quem está ao meu lado. Aquilo que eu valorizo como objetivo de vida não é o mesmo que valoriza a pessoa que está comigo. Aquilo que eu tenho que fazer para chegar lá não é o mesmo que outra pessoa tem que fazer, porque as capacidades são diferentes e a aceitação dessa diferença é essencial. Ana, eu achei extraordinariamente interessante o facto de acabares por definir um bocadinho a questão da motivação como uma série de desequilíbrios que se vão sucedendo e que especificamente nós podemos muitas vezes ter de ajustar esses desequilíbrios para continuarmos a progredir. Ou seja, claramente se estivermos num estado de equilíbrio, se é que isso existe, mas portanto vamos agora supor que existia esse estado de equilíbrio, supostamente estaríamos, como dizeste, amotivados. Agora, também deste um exemplo extraordinariamente interessante, que é o facto de, supostamente, nós estamos motivados para fazer algo porque precisamos de um salário para conseguir comprar bens de primeira necessidade, mas também existe exatamente o oposto, que é um desequilíbrio que nos induz a trabalhar mais ou a dedicar-nos mais a uma tarefa, por vezes pode-nos fazer esquecer do pequeno almoço, do almoço, do jantar, de contactos com familiares. Portanto, isso também pode acontecer, ou seja, às vezes podemos passar de um grande desequilíbrio para um ainda maior. E quando temos algumas situações como são frutos destas grandes adaptações que são completamente inesperadas e este é provavelmente é o grande momento e o grande desafio que vamos enfrentar nas nossas vidas será esta situação. A grande questão aqui é esta: será que a nossa motivação, o desequilíbrio, vai nos fazer subir na hierarquia para um desenvolvimento mais destes grandes objetivos pessoais? Será que nos vamos voltar para regredir para objetivos mais essenciais? Será que vamos sacrificar uns? Ou seja, isto é quase a analogia do copo meio cheio e copo meio vazio. Portanto, de que forma é que
esta situação de incerteza com este grande desafio pode nos ajudar a aumentar a nossa motivação ou desmotivação. Portanto, eu acho que isto era algo que eu gostaria neste momento de explorar, de ver explorado, porque de facto eu tenho esta questão. De facto, como é que nós podemos utilizar este estado de desequilíbrio? Isso é muito importante, aquilo que referiste, porque o estado motivacional resulta de um estado de equilíbrio, ok? De desequilíbrio, desculpa. Mas o nosso bem-estar não pode ser visto à lupa de um momento específico da nossa vida, uma circunstância específica da nossa vida. Indo buscar também ou beber um bocadinho dos conhecimentos nesta área, que são úteis, e pegando naquilo que referiu o Sr. Professor no início da apresentação, da nossa responsabilidade social também, enquanto produtores de conhecimento, enquanto disseminadores de conhecimento, que podem não ser os que nós produzimos, mas de facto tem havido um interesse crescente da comunidade científica relativamente a este processo motivacional, fazendo com que ele saia de um momento estanque, okay, de uma área específica da nossa vida, para passar a ser entendido enquanto processo que está integrado na nossa trajetória desenvolvimental. Trocado isto numa linguagem mais simples, o que é que isto significa? O Jorge, o professor Carlos Brito, cada um de nós, a Ana Conde, não somos só a Ana Conde no dia 28 de abril às 18h07 da tarde num webinar que estamos a fazer. Okay? Não somos só para o nosso desenvolvimento, nós temos desenvolvimento em várias áreas e funcionamos em várias dimensões da nossa vida que contribuem para esse desenvolvimento global e que se alimentam entre si. Okay? E aquilo que a evidência, que as investigações têm demonstrado é que, efetivamente, estaremos sempre melhor em termos desenvolvimentais e mais ajustados se formos equilibrados na resposta a este desequilíbrio. Ou seja, se eu trabalhar muito neste momento de confinamento ou não, aquilo que eu estou a fazer eventualmente é ter uma sensação de motivação para a minha atividade profissional, se tudo correr bem, se efetivamente eu estiver a fazer uma coisa que me interessa, mas efetivamente eu estou a pôr de lado e a guardar a satisfação de outras necessidades que também são necessidades básicas de todos os indivíduos. E nós temos, muitos de nós, no nosso dia-a-dia, ouvimos falar em Maslow, quando estamos a falar em motivação, precisamente porque ele concretizou um bocadinho isso, ou seja, todos nós temos vários tipos de necessidades. Temos as necessidades básicas e fisiológicas de nos alimentarmos, temos que nos alimentar, temos que manter a nossa temperatura corporal, temos que manter o estado de equilíbrio orgânico nos nutrientes, no oxigênio, etc. Todos nós temos necessidades básicas de segurança, ou seja, de nos protegermos contra as ameaças que podem ser ameaças efetivas à nossa sobrevivência física, como passamos agora com a situação do Covid, ou seja, todos nós, o Covid é uma potencial ameaça para todos nós, mais para uns do que para outros, mas esta sensação de segurança foi algo que se perdeu neste momento e neste sentido nós reorganizamos a nossa vida precisamente dando privilégio à satisfação dessa necessidade, que é a necessidade de proteção, ok? Independentemente do impacto que isto pode ter ao nível da nossa vida profissional, que isto pode ter ao nível dos nossos interesses, muitos de nós adoravam sair à noite, ok? Ter períodos de lazer, irem ao teatro, irem ao cinema, fazerem exercício físico, mas
Neste momento há aqui uma necessidade básica que se sobrepôs a todas as outras, ok? E à qual nós demos resposta. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Essa hierarquia das necessidades do Maslow pode funcionar como uma ferramenta para nós lidarmos com a atual situação de confinamento? Pode, porque eu acho que ela nos alerta para estas várias áreas da nossa vida que devem ser cuidadas. Okay? E nós não podemos, o facto de nós satisfazermos muito uma área em detrimento das outras, são necessidades básicas de todos os indivíduos, pode fazer com que em determinado momento nós consideramos mas pode ter um impacto a médio e longo prazo no sentido de prejudicar a motivação de outras áreas. Mesmo para inicialmente estávamos motivados, mas também não conseguir essa necessidade são fundamentais. E se há, fazendo uma ponte que não sei se me permite fazer ou se esclareci a sua dúvida, é para situações concretas do nosso dia-a-dia, a ideia de lidar com este confinamento, aquilo que eram muitas das nossas rotinas, nós devemos encarar isto como um obstáculo, mas que deve permitir desafiar-nos, ok? Ou seja, eu neste momento, em termos de áreas de vida, continuo a ter as mesmas necessidades que tinha antes do período de confinamento, que vou ter depois e que devo alimentar. Que áreas são estas? São as nossas necessidades fisiológicas, Joana, está aí com um problema qualquer de áudio. Eu já vou... Ana, só para aproveitar o tempo enquanto estás aí a resolver o problema, claramente aqui o que estavas a falar, eu estava aqui a pensar, mas nós somos criaturas de hábitos. Portanto, se somos criaturas de hábitos, nós temos por primeira resposta realizar o mesmo comportamento da mesma forma se o estímulo for o mesmo. Portanto, temos aqui uma grande situação que altera a nossa vida, altera as nossas vivências pessoais, e sendo uma criatura de hábitos, nós vamos ver isto como um obstáculo. Mas existe aqui algum potencial para encararmos isto de forma positiva? Portanto, existe potencial de crescimento nesta situação, apesar de nós sermos estas criaturas com velhos hábitos difíceis de alterar? Existe, e é aí onde o milagre não está patente. Ou seja, existe se cada um de nós se predispuser a alterar esses hábitos. Okay? E há aqui dois elementos fundamentais. Uma é a questão do autoconhecimento. Okay? Eu preciso de saber concretamente o que quero e por que quero. Okay? E às vezes nós precisamos de ser lembrados disso. E como estava a dizer o Sr. Professor Carlos Brito, o ter conhecimento da pirâmide de necessidades e de quais são estas necessidades faz-nos às vezes lembrar. Isto à nossa volta que nos lembra disso. Os nossos filhos que nos vêm chamar 2 ou 3 horas depois a dizer nós estamos aqui, ok? Ou os nossos maridos, ou as nossas esposas, ou as pessoas com quem vivemos neste dia-a-dia, embora de uma forma mais confinada, ok? Ou a barriga que dá horas e que nós tentamos abafar aquilo que é o seu som, ou o período de descanso e nós estarmos efetivamente desconcentrados já no trabalho que nós estamos a fazer. Ou seja, há vários sinais de alarme que nos vão alertar para essas várias necessidades. Tendencialmente procuramos abafar, precisamente porque somos muito solicitados noutras áreas às quais temos que dar resposta,
e que até pode ser muito útil num primeiro momento, mas que efetivamente acabam por não ter retorno. Okay? Essa questão que está a colocar, peço desculpa, das dificuldades que enfrentamos por vezes e o efeito motivacional que isso pode ter, tem alguma coisa a ver com aquela expressão de que há males que vêm por bem? Há males que vêm por bem. Podemos dizer que esta pandemia, em termos pessoais, não falo agora em termos da sociedade nem nada, mas em termos pessoais, isto pode ser um bem para muitos de nós? Eu acho que pode ser um bem para todos nós, não me entendendo mal com esta situação. Claro. Porque há aqui uma única situação que não é um bem, porque efetivamente existe um vírus e um vírus que tem um potencial letal para muitos de nós. Enfim, okay? da parte da saúde está do lado. Exatamente. Mas mesmo até nessa situação, a forma como nós nos posicionamos perante o obstáculo é que vai determinar o efeito letal psicológico que nós podemos ter, o maior ou menor efeito letal. Okay? E para isso nós temos efetivamente de continuar a manter, e pegando no que o Jorge estava a perguntar, nós somos animais de hábitos, tendemos a manter rotinas. E isso não se perde também com esta situação de confinamento, mas implica que as rotinas sejam reorganizadas de uma forma diferente e nesse sentido eu tenha que, num primeiro momento, me sentar, e isto às vezes é literal, ok? O sentar, o escrever, o organizar, o pensar, tudo isto são ações de proatividade da nossa parte, porque ninguém muda de um momento para o outro sem ter esse esforço de ação, sem se pôr a caminho. E fazer o caminho é passo por passo. E estes passos de planeamento prévio são fundamentais. Por exemplo, como é que eu posso manter a rotina neste momento? Se eu tenho na mesma necessidade de comer, independentemente de eu estar a ser solicitado cada vez mais, por exemplo, em situações de teletrabalho, a manutenção do horário para comer deve existir. Ok? A manutenção do horário para convivermos com quem está em casa também deve existir. A necessidade de manter o relacionamento interpessoal, de manter as relações sociais, continua a existir na mesma, mas por outras, e pode ser satisfeito por outras vias, ok? Há muitos abraços que nós podemos dar aos nossos familiares sem os abraçarmos fisicamente. Mas deixarmos de ter em consideração, acharmos que neste momento estas 4 paredes nos devem confinar aquilo que é a continuidade do estabelecimento de relações sociais, é que pode ser um perigo. Okay? Temos que arranjar alternativas, recursos alternativos para manter na mesma a satisfação de todas essas necessidades. Por outras palavras, Ana, aquilo que nos está a dizer é aqueles que, depois disto passar, enfim, e passamos votos que todos que estamos aqui, pelo menos a ouvir, a assistir a este webinar, cheguem à outra margem, mas quando chegarmos vamos sair mais fortes. Vamos ser melhores do que somos hoje. É isso que nos está a dizer? Sim. Literalmente é a expressão: o que não nos mata faz-nos mais fortes. O que não nos matará neste momento, ou das duas uma, ou efetivamente isto nos vai matar, e quando eu digo matar não estou a falar só numa questão de sobrevivência, estou a falar numa questão efetivamente também de saúde mental, de eventual ruptura conjugal que poderá existir. Porquê? Porque são desafios que para alguns de nós não temos os recursos, porque não soubemos não temos competências em nós desenvolvidas, porque já somos mais vulneráveis, porque ao longo da nossa trajetória desenvolvimental não fomos ensinados a fazer isso. Desistimos, ok? Paramos de agir e efetivamente entregamos-nos àquilo que é esta situação de assoberbamento provocada por esta alteração tão rápida de hábitos, mas para a maioria de nós, se fizermos este movimento de modificação dos nossos comportamentos, vai nos tornar mais fortes, porque nos vai obrigar
a desenvolver um conjunto a pensar em novas formas de nós satisfazermos as nossas necessidades, em novas formas de termos tranquilidade, em novas formas de nos alimentarmos, em novas formas de manter o contacto social. Desculpa, então, mas então pergunta da praxe para uma psicóloga. O que é que podemos fazer então para conseguir esses objetivos? O que é que podemos fazer? Há aqui um conjunto de estratégias mais gerais. Por um lado, conhecermos efetivamente a nós próprios. O entrar na rotina do dia a dia faz com que nós nos esqueçamos porque é que às vezes fazemos as coisas, o que é que nós valorizamos, o que é que pretendemos a curto, médio e longo prazo. Nós não somos só o presente, às vezes diz-se isso, muitas vezes, viver o presente, viver o dia como se fosse o último, esquecer o dia da amanhã porque só sabemos que estamos cá hoje. É mais ou menos verdade, ok? Mais ou menos. Mas, às vezes, se fizermos só isso sem perspectivar o futuro, corremos o risco de passarmos o momento presente e efetivamente vivermos mais um dia e aí chegamos ao dia da manhã e ele não estava preparado, ok? E por isso devemos sempre pensar o que é que nós queremos, o que é que nós valorizamos, quais são as nossas necessidades, porque é que nós estamos aqui, seja aqui ao longo da nossa vida, mas em coisas mais terrenas, o que é que eu valorizo no dia a dia, o que é que me satisfaz, o que é que me dá bem-estar. Conhecendo-nos a nós próprios, isto é um elemento fundamental. Há outra questão que é a nossa capacidade de conhecer também as nossas competências. Todos nós somos bons em alguma coisa. Duvido a que todos nós sejamos bons em tudo. E sejamos bons dentro da mesma medida. E por isso, mesmo até no estabelecimento dos objetivos e na forma como, nas metas que determinamos para o nosso dia-a-dia, devemos ter uma noção muito grande daquilo que são as nossas competências, daquilo que são as nossas capacidades. Se eu habitualmente não dou um passo da sala para a cozinha, estarmos a meter na nossa realidade mental que vamos conseguir fazer exercício físico 1 hora por dia, não me parece ser muito realista. Okay? E porque eu própria já não tenho essa competência para o fazer. E saber aquilo que são as nossas competências é muito importante. Há aqui um risco de todos nós, que é esta ideia das crenças limitadoras. O que é isto? Muitas vezes, sem sequer começarmos a dar um passo, já estamos a dizer, nem vale a pena eu estar a pensar nisso. Okay? Nem vale a pena eu achar que eu vou conseguir estar com os meus filhos, então eu tenho reuniões das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, do meio-dia às 2 e assim sucessivamente. É possível, ok? Se à partida estivermos a achar que não é possível, já não estamos a ter uma abertura à experiência de nos sentarmos e reorganizarmos aquilo que é a nossa agenda, ok? Por isso, o conhecer as nossas competências tem estas duas vias. As crenças limitadoras, em que à partida nós assumimos que não vamos conseguir fazer nada, ou então o ideal do eu sou capaz de muita coisa, mesmo aquilo que nunca demonstrei na vida, e vou passar a fazer tudo. Depois, aceitar isto mesmo. Peço desculpa, esse último ponto, há uma frase que eu creio que é mais ou menos assim, do Príncipezinho, que é, toda a gente dizia que era impossível, mas ele não sabia e chegou lá e fez. Isto é possível acontecer? É porque há o acreditar. O Príncipezinho, essa frase que o seu professor disse é perfeita para traduzir isso. As outras pessoas achavam que não era possível chegar lá. Estávamos no domínio da fantasia, do é um sonho, é um impossível chegar. O Príncipezinho chegou lá e fez. O seu professor está a introduzir aí a componente do comportamento, dos passos para chegar até ao objetivo, e que é fundamental. E muitas vezes nós não nos pomos em ação.
não chegamos sequer a planear e a dividir as coisas por etapas e dizer, ok, qual é o primeiro passo? Muitas vezes o primeiro passo é nós desligarmos o computador, se estivermos a trabalhar. Ou fazer o oposto. Se nós não tivermos trabalho, infelizmente neste período, e não nos sentirmos capazes nem motivados para fazer nada em determinado dia em que só nos apetece estar sentados no sofá, muitas vezes o primeiro passo é efetivamente levantarmos e sairmos do sofá. É agir, ok? É passarmos do domínio do pensamento, que é importante porque nos dá a ideia do que nós queremos e do que nós valorizamos, mas passarmos para o domínio da ação. E a ação começa com o estabelecimento de metas e com a execução. Helena, desculpa-me só interromper, isto é um bocadinho, é defeito profissional. Porque num comentário, e eu concordo com o que disseste, mas num comentário tu disseste que basicamente nós não podemos imaginar que estamos a andar de um local para o outro e portanto as coisas não acontecem. Concordo plenamente contigo, se bem que para o nosso cérebro acontecem. Portanto, o que acontece é que a maior parte dos estudos apontam que não existe diferença para o cérebro entre prática real e prática simulada, ou seja, eu consigo treinar o meu cérebro para correr uma maratona, o meu corpo não vai exigir a ação. E eu acho que isto é absolutamente fundamental no que estavas a dizer. Especialmente uma coisa, o foco e este planeamento de passos. E, portanto, se tivermos um foco, se planearmos, para o nosso cérebro torna-se possível. Depois o resto depende de nós. Exatamente. E essa ação, e obrigada por essa adição, porque de facto essa ação muitas vezes está connosco parados, ou seja, quando eu falo em ação não é propriamente o que faz o nosso corpo, porque o nosso corpo também é pensamento e também é o nosso cérebro, e estarmos a planear é estarmos a agir de qualquer das formas. É um passo antes da execução, ok? Não deixa de ser ação, mesmo assim. E muitas vezes até as nossas emoções também são ação, ok? E os estados emocionais, e eu estou também a controlar um bocadinho a hora para manter isto quase no final, tirando se houver outras questões, obviamente, mas isto poderia dar pela noite dentro porque eu acabo por me entusiasmar. Eu não queria deixar de terminar este webinar sem falar na importância da emoção. E a emoção também é um elemento fundamental da ação e é um excelente sinalizador do que está bem na nossa vida e daquilo que obrigatoriamente exige mudança. E muitas vezes as nossas emoções resultam também desse estado anímico e contribuem para ele. Não faz mal chorar, não faz mal sentir raiva, não faz mal estarmos frustrados, não faz mal estarmos assustados, não faz mal nada do que tenha a ver com emoções negativas. Há também uma tendência da nossa sociedade de efetivamente nós abafarmos as emoções negativas, como se fosse algo mau. Só que o facto de nós abafarmos as nossas emoções negativas só está a perpetuar o problema. Porque é quando estamos doentes. Se estivermos doentes, assim, de uma forma ligeira, o facto de nós abafarmos os sintomas com um Benuron faz com que a coisa nos tornemos funcionais e a coisa passa. Mas se efetivamente estivermos gravemente doentes, o abafarmos os sintomas só agrava a doença, porque nós não estamos a colmatar o foco infeccioso. E aqui as emoções negativas, devemos estar atentas a elas sem as dramatizar no nosso dia-a-dia e usarmos como orientadores na nossa própria ação. Se eu me sinto triste é porque efetivamente alguma coisa eu estou a perder na minha vida, ok? O que é que será que eu estou a perder na minha vida e como é que eu posso ganhar outras coisas e fazer o luto desta? Porque efetivamente nós estamos confinados, por exemplo, perdemos a nossa liberdade, ok? Mas como é que eu posso fazer o luto dessa minha liberdade agora e tudo o que eu perdi agora, investindo noutras coisas que se funcionem como ganhos, ok? Se eu sinto raiva, nós sentimos raiva por falta de controle, quando não conseguimos controlar alguma coisa, quando estamos frustrados.
A raiva é boa. Agora, a forma como lidamos com ela é que pode ser negativa. Eu não vou esconder essa minha raiva, eu vou ver o que é que eu estou a não conseguir controlar neste momento e como é que eu posso vir a controlá-lo. E de facto essas emoções são outro dos elementos que eu acho que são muito úteis para mantermos a motivação neste momento como sinalizador dos objetivos que nós podemos estar a não conseguir concretizar e dos comportamentos que podem não estar a ser os mais adequados para atingir esses mesmos objetivos. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas falou na raiva. Eu acho que a raiva, a ira, é um dos 7 pecados mortais. Aquilo que me está a dizer é que os pecados não são maus em si, mau é a maneira como nós lidamos com eles. É isso? É isso que os psicólogos pensam? É isso. Sim. Porque tudo aquilo que é negativo é um sinalizador pode ser, se for encarado nesse sentido, pode ser um sinalizador de uma necessidade de mudança. Ok. Portanto, se eu estar a comer, enfim, tiver o pecado da gula, como psicólogo, o que é que dizia? O meu amigo está aí com um problema qualquer e já está a comer para compensar, é isso? Mais cedo ou mais tarde, aquilo que vão ser as consequências do seu pecado da gula vão-lhe sinalizar até que ponto é que aquele seu comportamento de comer serviu para satisfazer uma necessidade e a partir de que ponto esse seu comportamento de comer já se transformou em algo negativo. Ok. Afinal, essa questão do pecado, afinal, apesar de tudo, tem ali alguma razão, não é? Porque se ele aparece, é porque alguma coisa está mal, não é? Como está a dizer. Olha, eu tenho aqui algumas questões que lhe quero colocar. Nós estamos a cumprir os 60 minutos e temos o hábito de não nos alongarmos. E tenho desde logo aqui uma questão que é: o que é que eu posso fazer para evitar a procrastinação? A procrastinação resulta de 2 dos aspectos que nós já falamos aqui. Por um lado, a crença limitante ou limitadora e por outro lado, e que resulta dessa mesma, é o facto de nós não, por causa dessa crença limitadora, não agirmos e não estabelecermos objetivos. Nós procrastinamos muitas vezes para evitar confrontarmos-nos com algo que é desagradável para nós. E esse algo que é desagradável pode ser eu não me confrontar com a minha incapacidade de fazer. Muitas vezes temos uma tarefa, imaginem uma tarefa de trabalho, um teste, uma matéria que temos para estudar, e a procrastinação, ou seja, este meu evitamento de envolver, às vezes pode ser para não nos confrontarmos com essa matéria que eu não gosto muito. Ou porque achamos que aquilo que nós vamos fazer vai ficar de tal maneira mal feito ou não vai estar no estado de perfeição que nós queremos, que mais vale nem sequer começar para eu não me confrontar com essa sensação de fracasso. E a proteção da nossa autoestima é uma das nossas motivações básicas. O problema é que quando nós estamos a procrastinar por causa dessa nossa crença de fracasso, nós acabamos por não concretizar os objetivos, não estabelecê-los e não os concretizar porque não fizemos nada por isso. E mais cedo ou mais tarde isso vai criar um ciclo vicioso de estado de frustração que nos provoca o desânimo aprendido. Ou seja, quanto menos eu faço, menos eu vou fazer, porque se eu não fiz, veio-se a demonstrar que eu efetivamente já não conseguiria fazer. Como interromper a procrastinação? Só há uma maneira. Efetivamente estabelecer objetivos que sejam baby steps. Ver o que é que eu estou a procrastinar primeiro. Estou a procrastinar o trabalho, estou a procrastinar estar com o meu marido, estou a procrastinar o quê? Ok? Depois, este processo de autoconhecimento. Se eu me confrontasse com isso e se alguma coisa corresse mal, o que é que de pior isto poderia provocar em mim? De que é que eu efetivamente estou a fugir? E depois, efetivamente, atuar. Se há um trabalho que eu não estou a fazer, eu não preciso começar o trabalho pela perfeição. Às vezes basta começar
abrir o computador e começar a escrever ideias soltas e depois organizar. Se eu deveria fazer exercício e estou a procrastinar e fazer exercício, reduzir esse exercício, em vez de ser 20 horas, ser 5 minutos por dia. Ou seja, estabelecer esses mesmos passos sucessivos e agir. E agir, seja, como disse o professor Jorge, ao nível do planeamento, seja agir ao nível da execução mesmo. Olha, e diga-me uma coisa, e quando isso não depende de nós? Tudo aquilo que eu disse poderá ter levado à ilusão de que o processo motivacional e a manutenção da motivação é algo que depende exclusivamente de nós. De facto, na medida em que somos nós os melhores detentores de informação sobre o que valorizamos. E também somos nós, efetivamente, que vamos arcar com as consequências da concretização ou não dos objetivos e somos nós que muitas vezes temos que executar o comportamento. Agora, nós não estamos sozinhos nesta luta. E efetivamente o recurso a outras pessoas, às nossas redes, às nossas várias capacidades e muitas vezes até às nossas formas de autorreforço são muito importantes nisto. Nós podemos controlar o que depende de nós. Só temos é que ter a força para controlar isso, mesmo quando outras pessoas ou outras coisas nos impedem. E há aqui um elemento que constantemente no processo motivacional nós temos que fazer escolhas e tomar decisões. Muitas vezes a satisfação de um motivo vai acabar por ter impacto na insatisfação ou na frustração de outro. Se eu quiser estar com outras pessoas neste momento, eu posso estar, ninguém me prende em casa, ok? Mas isso poderá, a longo prazo, poderá provocar-nos prejuízo em termos da nossa saúde. E o mesmo se passa no controlo. O controlo depende sempre de nós, sempre. Quanto mais não seja, em escolhermos ou não, continuarmos a manter esse objetivo ou fazermos o luto do objetivo que estabelecemos e que aquilo que é o nosso contexto nos vem a demonstrar que ele não é execuível. Ana, nós estamos em cima da hora, vamos terminar, mas antes de eu dar por encerrado, eu não resisto a fazer-lhe aqui um pedido. Não é uma sugestão para esta época de confinamento, é uma sugestão para hoje. Neste momento há 67 pessoas a assistir. Que sugestão é que nos dá para hoje, exatamente? Grande desafio. Aqui por 10 anos era fácil, não é? Agora para hoje é mais complicado. Ora, diga lá. Grande desafio. Para hoje. A sugestão que eu dava para hoje era transformar o dia da manhã em hoje. Ou seja, pensar cada um de nós efetivamente na primeira coisa que gostaria de fazer quando todo este período de confinamento passasse. Se pensarmos nisso e pensarmos simultaneamente de porquê é que queremos isso, porquê é que queremos esse objetivo, nós estamos à partida a entrar no nosso mundinho do autoconhecimento. E a ideia é que procurem satisfazer essa necessidade hoje por outra via. Era esse o desafio que eu lançava. É como é que eu posso satisfazer a necessidade que está por trás desse objetivo com os recursos que eu tenho hoje, com aquilo que está à mão, com o que está na sala, com as pessoas que eu tenho agora, com o momento presente que eu estou a vivenciar. Muito bem, agradeço muito. Agradeço a presença de todos. Uma palavra também de saudação muito especial ao professor Jorge Leite.
E Ana, também foi um gosto tê-la aqui connosco. Teremos um novo webinar, não na próxima semana, mas certamente daqui por 2 semanas, depois será anunciado devidamente. Eu não sei se isto é muito politicamente correto, Sr. Professor. É sempre com os psicólogos é tudo politicamente correto. Exatamente, se é muito politicamente correto, mas de facto também eu tinha um objetivo para hoje, para satisfazer uma necessidade que é minha sempre, que é esta necessidade de partilha de conhecimento. E nesse sentido, deixo à vossa disposição, podem consultar através da página da Universidade o meu e-mail e ter acesso a ele. A Universidade está aberta para vocês e eu estou aberta para todos vocês, e por isso, se houver alguém que durante este webinar tinha alguma questão e que a queira partilhar comigo e que queira continuar com este desafio pelas semanas fora, estejam à vontade, podem me contactar. Muito bem, eu só uma nota final. É novamente politicamente incorreto, porque já que falaram em politicamente incorreto e é muito rápido, eu tenho que ser politicamente incorreto. Só queria agradecer este excelente webinar, a presença da professora Ana Conte e a presença do professor Carlos Brito, e também queria deixar aqui uma pequena mensagem, já que falámos em planeamento em foco. Quando tiverem um obstáculo, não pensem nas dificuldades, pensem como podem controlar o impacto que esse obstáculo pode induzir no vosso espírito, e pensem nas formas como é que podem dar a volta e como é que podem subsistir e conquistar esse obstáculo, está bem? Portanto, é só mesmo isto, acabou a parte do politicamente incorreto. Foco não no problema, mas na solução, exatamente. E há sempre uma solução, por mais escondida que ela esteja, há sempre uma solução e uma forma de chegarmos aos nossos objetivos. Muito bem, excelente maneira para terminarmos. Obrigado, Ana, obrigado, Jorge, a todos. Obrigada. Muito boa tarde e obrigado por terem assistido a este webinar. Obrigada a todos. Deus, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Deus, boa tarde. Deus.